presente em tudo e sempre oculto, serpente, verde e imóvel entre a folhagem, imagem que não se vê nem ouve-se, mas sente-se, perpassar todas as formas que armam nosso breve arco riscado a giz de nuvem sobre a impalpável escuridão do mundo. Enigma da superfície ao fundo, vulto transparente atravessando o véu do tempo, reunindo em sua única voz todas as vozes do vento, céu vazio, rio sem foz e nascimento, círculo invisível em volta de seu próprio mistério, eterno, terreno, intocável, aéreo, o silêncio, Deus da poesia, diz mais um dia. Eita, Antônio Moura, me conte uma coisa, esse poema que você acabou de ler, qual é, de qual livro? Chama-se A Outra Voz, Que é este que vai ser o que é seu o título do próximo livro, que é ainda um livro inédito, o próximo livro. E que saiu nessa claquete, que é um projeto do Marcílio, é isso? É o Marcílio meu do Marcílio. É. O Marcílio sempre ele tenta parecer mais que eu. Mas é um projeto nosso. Tão tímido. E esse daqui foi uma das edições do projeto. Né? Assim como teve as outras edições, que foi com a poesia do Maxi Martins, que era um outro poeta daqui, que faleceu. Sim. Teve uma outra edição que foi com a Maria Lúcia Medeiros, da qual a gente já conversou. Sim. Enfim. Maria Lúcia Medeiros, uma grande contista aqui do Belém do Pará, e que é homenageada nesse livro do Marcílio Costa, não é isso, Marcílio? Esse é o teu primeiro livro, Celina. Não sou eu, Celina, eu sou Marcelino. Celina é o nome da casa em que vivia Maria Lúcia. Isso conta um pouquinho desse teu livro de poesia. Assim. Esse é o primeiro livro, né? Celina, ele é resultado de um prêmio aqui da PL. E, enfim, Celina é o nome de uma casa, como você falou, onde morou a escritora Maria Lúcia Medeiros, os últimos anos de vida dela. Começamos a frequentar a casa e esse espaço, essa atmosfera da casa, com a memória dela ali ecoando por todos aqueles espaços. E, como eu digo, esse livro é uma espécie de sequestro, de roubos de memória. Existe uma voz aí que vem relembrando alguma coisa, mas que não são minhas lembranças em relação a esse espaço. É justamente a partir de uma coleta de várias referências, de pessoas que contam situações sobre a casa, sobre a experiência com a Maria Lúcia. E isso eu fui transformando nesse material poético que resultou no Celina, né? Que não é mais o nome da casa, mas acaba sendo uma metáfora para a própria poesia, para a memória, né? A poesia se nutre constantemente. Né? E você tem esse outro livro, Depois da Sede, não é? Exatamente. Esse aqui já é de quando? É o segundo, esse de 2012. 2012. Ele também é o resultado de um edital. Os editais são as vias possíveis para publicação, né? E ele é de 2012, já é o segundo livro. E já tem um tom bem mais diferente do Celina. Eu acho ele um livro bem mais, digamos assim, claro, mais aberto. Celina era uma experiência que necessitava ser, eu acho que tem um certo hermetismo no Celina, que para mim ele é um meio, não é uma finalidade. Né? E no caso do Depois da Sede, é um livro que eu tenho uma certa luminosidade, digamos assim, tem uma abertura proposital mesmo, é um livro bastante ensolarado, digamos assim. Sim. Mas, e Depois da Sede, porque depois essa necessidade de se tratar as palavras, o tema, a poesia, com um certo labor, buscar uma concisão, que eu acho que é o fundamental assim, para a poesia, principalmente. Enfim, é uma experiência que gerou o segundo livro, e é um livro que eu gosto bastante. Não que eu não goste de Celina, mas esse é um livro que eu tenho que me é muito caro. Assim. Antônio Moura, eu sei que ele é tradutor também, e ele já confessou, e depois eu vou conversar com ele aí de novo, ele confessou que está escrevendo um primeiro romance, ele falou para mim. Você escreve poesia, mas escreve também contos, você tem vontade de fazer um romance, traduz, o que você faz? Sim, eu tenho alguns contos, né? Tradução ainda não, eu faço umas experiências
mas nunca é algo que eu acho que eu posso considerar um tradutor, jamais. Mas o conto, a prosa, existe uma série de experimentos, digamos assim, em prosa, mas que ainda está num processo, para mim, de meio que contos de aprendiz, né, como fez o Drummond. O universo, para mim, do conto ainda é um universo bastante, para mim, muito perigoso. Eu admiro bastante quem escreve prosa. A poesia não é perigosa, não? Tem bastante, eu acho bem mais, né? Então eu acho que, assim, por enquanto basta o perigo da poesia. É dominado na poesia. João, depois da sede vem a chuva, Tá chovendo em Belém do Pará, tá chovendo em Belém. O que significa essa chuva? Quando cai essa chuva que me parece sempre no final da tarde vem uma chuva. Essa chuva, ela é fundamental para Belém, né? Ela é incorporada aqui na identidade da cidade, na alma das pessoas. A chuva, eu acho que ela faz Belém ser o que ela é. Que não é uma chuva apenas água caindo. É uma chuva que vem lavar o rosto da cidade, que vem borbulhar aí nas águas, como a gente vê. Eu acho que a chuva é como se fosse uma linha de versos caindo dentro da nossa alma. Isso é que é o sentido da chuva para nós aqui no Pará. Paz Loureiro, me diga uma coisa. Eu chamando você de João, de Jesus, já estou íntimo dele, amigo de infância. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Além de poeta, você é um grande conhecedor, né, estudioso da Amazônia. Conta um pouco também desse teu, né, essa tua outra frente de batalha. A minha poesia, ela tem uma intercorrência com a cultura amazônica. Porque eu acho que é a partir dessa cultura amazônica que você alcança a universalidade. É a partir dela. E a principal observação que eu vi, porque eu nasci numa cidade do interior, sou fruto da cultura ribeirinha. E a cultura ribeirinha é uma cultura de ver a maravilha nas coisas, porque é uma cultura de descoberta. Eu acho que entre o rio e a floresta não existe uma linha, um limite, existe um infinito. De modo que essa cultura amazônica, ela tem uma qualidade que é a poética do imaginário. Essa poética do imaginário da cultura amazônica, traduzida pelos mitos ou pela impregnação emocional que ela provoca nas pessoas. Você vê o seguinte, o próprio Lévi-Strauss, quando fez o Tristes Trópicos, quando ele vem ali do sul, que ele penetra na natureza amazônica, ele poetiza o texto. Ele faz poemas sobre a natureza. Ele compara a natureza amazônica com Stravinsky, enquanto que a europeia era Debussy, que era muito lenta, E eu creio que a minha relação com a poesia, portanto, é muito intercorrente. E eu imaginei uma teoria poética que eu chamo encantaria da linguagem, a poesia como encantaria da linguagem. Que no fundo dos nossos rios estão os mitos, as lendas, os encantados, que são os signos culturais que estão no fundo do rio. São signos religiosos ou signos míticos. Pela imaginação, esses signos vêm à tona do rio. A cobra grande, a bulhuna, a iara, e poetizam, portanto, o rio. Quer dizer, na medida que você imagina esse rio com as encantarias, você poetiza o rio. Então, comparando-se o rio com a linguagem, e essa tópica da linguagem como recorrente vem desde os gregos, vem desde o Dante, percorre pelo Joyce, tudo, Clarice Lispector também usa. Então o que acontece? Se nós compararmos a linguagem com o rio, os signos poéticos estão submersos na linguagem e que afloram a linguagem padrão pelo toque criador do poeta. Então o poeta também, pelo seu imaginário, ele poetiza a linguagem criando a poesia. Por isso eu elaborei esse tipo de compreensão também, além da poética, do imaginário, que eu acho que é dominante da cultura amazônica, mas também a ideia de que a poesia é uma encantaria da linguagem. É com a encantaria da linguagem que a gente faz um pequeno intervalo e volta aqui com o João, volta aqui com o Antônio, volta aqui com o Marcílio, reverbera daqui a pouco.